Alexandre de Moraes perderá o cargo e será preso. O jornal Folha de São Paulo publicou uma reportagem absolutamente escandalosa. Eu venho denunciando que esse cidadão precisa ser responsabilizado desde 20 de novembro de 2022. Finalmente, eu creio que a prova está posta. Hoje começa o fim de Alexandre de Moraes. Hugo Mota assinou o PEC, que aumenta a imunidade parlamentar e pode punir ministros do STF. É isso mesmo. O agora presidente da Câmara, Hugo Mota, assinou em dezembro, quando ainda estava na campanha para comandar a casa, uma PEC que amplia a imunidade parlamentar e pune com a perda da cadeira, sem salário e com inabilitação de assumir cargos públicos em 5 anos, ministros do STF que se posicionam contrários ao direito de deputados e senadores de expressarem suas opiniões em qualquer lugar, não só nas tribunas e no plenário da Câmara ou do Senado. A PEC, que tem 187 assinaturas, aguarda despacho da presidência da Câmara para começar a tramitar. Enquanto isso, Alexandre de Moraes dá 5 dias para a PGR analisar sobre a retenção do passaporte de Eduardo Bolsonaro, violando a liberdade de expressão do parlamentar que denunciou as arbitrariedades em solo americano. Moraes deveria ser o primeiro a ser punido por essa nova PEC. Eu sou o único parlamentar que tem 2 declarações oficiais da Embaixada da China contra mim. E nessas oportunidades, pelo menos em uma delas eu lembro perfeitamente, o que ditaduras normalmente sempre fazem é misturar o governo, a elite burocrática do país, com a vontade popular. Então, a Embaixada da China, o que ela fez? Ela tentou dizer que as minhas críticas a Huawei, a questões relacionadas à pandemia, na verdade, eu estava pisando em cima do povo chinês. É claro que não. Só que toda ditadura faz isso. E hoje é exatamente isso que o PT tenta fazer. Dizer que o meu trabalho nos Estados Unidos é para sancionar brasileiros, que eu estou trabalhando contra a pátria, quando na verdade justamente o contrário. E o Paulo Figueiredo deixa isso sempre claro. Ele participa de muitas reuniões conosco nos Estados Unidos e ele fala: nunca vi o Eduardo Bolsonaro pedir sanções ao Brasil. O nosso problema é com uma autoridade que já foi longe demais. Já o desembargador Sebastião Coelho falou com todas as letras. Alexandre de Moraes tem que perder o cargo e ser preso. Alexandre de Moraes perderá o cargo e será preso. O jornal Folha de São Paulo publicou uma reportagem absolutamente escandalosa, onde juízes auxiliares do gabinete do ministro no Supremo Tribunal Federal orientam um perito criminal a mudar um laudo a mando do ministro, segundo a reportagem, para incriminar pessoas identificadas como bolsonarista. Esse método foi o mesmo utilizado por Moraes para 8 de janeiro. Vocês lembram que eu já denunciei aqui em vídeo que ele confessou ter conversado com o presidente da República e orientado a que o advogado-geral da União entrasse com o pedido que ele deveria analisar. E ele próprio conversou com o advogado-geral da União. Pois bem, hoje começa o fim de Alexandre de Moraes. Todas as vítimas de Moraes do 8 de janeiro e também aquelas demais pessoas que não são do 8 de janeiro, mas que estão perseguidas, vão ter a sua justiça finalmente começando a ser feita. Eu venho denunciando que esse cidadão precisa ser responsabilizado desde 20 de novembro de 2022. Finalmente, eu creio que a prova está posta. Tem áudios, não tem como negar. Os juízes continuam auxiliando ainda hoje a ele no gabinete do Supremo Tribunal Federal. O Senado Federal tem que sair da sua letargia. Tem que tomar providência abrindo um inquérito de impeachment, um procedimento de impeachment, imediatamente, sob pena de ser retirado desse cargo.
É coisa de ditadura. A esquerda pede a prisão do Eduardo Bolsonaro e a apreensão do seu passaporte, e o Moraes já enviou um dos pedidos para o Procurador-Geral da República para manifestação, o que sinaliza que pode vir chumbo grosso por aí. Gente, eles sentiram muito, e eles estão muito incomodados com a articulação bem-sucedida da direita brasileira junto ao governo Trump, a ponto de os parlamentares da esquerda pedirem a Moraes a apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro, que lidera esse esforço internacional. E pior, pediram a prisão preventiva de Eduardo, querem parar ele a qualquer custo. Fica aqui comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar 3 coisas. Primeiro, o que a esquerda está pedindo para Moraes fazer com o Eduardo Bolsonaro e qual foi a resposta dele. Segundo, a minha análise jurídica sobre a viabilidade desses pedidos. E terceiro, eu vou te mostrar como que esse pedido da esquerda é canalha e é hipócrita, porque você não vai acreditar nas provas que eu vou te mostrar de que essa ação da esquerda ela tem 2 pesos e 2 medidas. Bora aqui então entender essa história, que vai ter vídeo de gente pedindo a prisão do Eduardo Bolsonaro, vai ter muita coisa bacana para você ver. Olha aqui comigo. Moraes pede análise da PGR para apreender passaporte de Eduardo Bolsonaro. O STF recebeu 2 notícias-crimes apresentadas pelo PT e por deputados Lindeberg Farias e Rogério Corrêa, 2 do PT, finja surpresa, que denunciam o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro por conspirar contra o Brasil por meio de quê? Articulações políticas internacionais. O parlamentar ainda recebe acusação pelos crimes de coação no curso de processo, atentado à soberania e obstrução de investigação de organização criminosa. O objetivo é evitar que Eduardo saia do país em uma de suas recorrentes viagens aos Estados Unidos. O representado, em total sintonia com a realidade, diz aqui quem está reclamando do Eduardo, né? Atentando contra os interesses nacionais, patrocina em estado estrangeiro retaliações contra o seu próprio país e também contra um dos integrantes do Supremo Tribunal Federal, diz um trecho da notícia-crime divulgada pela CNN Brasil. Pessoal, isso aqui é basicamente a primeira parte do que está acontecendo, que é a apreensão do passaporte. Eu já chego no pedido de prisão e agora a PGR tem 5 dias para se manifestar sobre esse pedido aqui. Agora assiste aqui comigo, bem rapidamente, a resposta do Eduardo Bolsonaro sobre isso aqui, ó. Vocês estão vendo que a minha atividade no exterior é basicamente denunciar os fatos que acontecem no Brasil. Prisão de Daniel Silveira, ministro da Justiça de Bolsonaro indo para a cadeia, general Braga Neto, né, e todas as atrocidades que vocês estão vendo com relação ao 8 de janeiro. Então, a função mais nobre que um parlamentar tem é denunciar esse tipo de coisa. Mas a gente também conhece e sabe que os nossos inimigos, os ditadores, os tiranos, que temem apenas o que sai da boca de um parlamentar, que querem atropelar a imunidade parlamentar, que querem acabar com a liberdade de expressão, que só conseguem se sustentar, agora não mais com a mentira, porque todo mundo já sabe a verdade, só conseguem se sustentar se for calando seus opositores. Agora Alexandre de Moraes mandou para a Procuradoria-Geral da República analisar a apreensão do meu passaporte. Mas com base em quê? Qual crime? O que eu falei? O que eu fiz? E mais, a autoridade que está sendo criticada, que se diz vítima, é o mesmo que vai pedir uma investigação contra mim para me colocar dentro de algum inquérito que ele abriu para depois ele determinar a pressão do meu passaporte? Que democracia é essa? A gente sabe que isso daí já não existe há muito tempo. Vou continuar denunciando Alexandre de Moraes. Tem que cortar minha língua, Alexandre de Moraes, para fazer eu parar. E você, a história nos mostra, vai cair e não vai demorar muito. Gente, olha, o Eduardo Bolsonaro já disse praticamente tudo aqui. Em primeiro lugar, quais são os crimes que Eduardo Bolsonaro cometeu? Nenhum. A esquerda fala de coação no curso do processo, de atentado à soberania e de obstrução de investigação de organização criminosa. Mas nenhum desses crimes está configurado aqui. O crime de coação no curso do processo ele exige violência ou grave ameaça. Eduardo Bolsonaro está em Washington tendo reuniões com membros do governo e do Congresso americano. Não tem violência aí. E o crime de atentado à soberania? Esse crime ele só está configurado quando a pessoa negocia com o governo ou com um grupo estrangeiro para realizar uma invasão territorial ou atos de guerra. Isso também não existe. Eduardo Bolsonaro está pleiteando no exterior medidas legítimas de retaliação contra quem viola e abusa de direitos humanos. São medidas que estão previstas na Convenção Interamericana de Direitos Humanos e na legislação americana. Aliás, na Convenção Interamericana de Direitos Humanos que o Brasil assinou.
E outro crime, obstrução à investigação de organização criminosa, Deltan. Existe aí uma denúncia hoje por organização criminosa. Ele não está atrapalhando essa investigação? Também não está configurado esse crime porque denunciar uma ilegalidade do Estado ou um abuso judicial não pode ser confundido com obstrução de investigação. Se fosse assim, gente, não existiria direito de defesa, nem existiria advogado, todos os advogados seriam obstrutores e ninguém poderia questionar ou recorrer de decisões judiciais. Não é essa a lógica nem da Constituição, nem do nosso ordenamento jurídico, do nosso direito. O Estado existe para proteger e garantir os direitos fundamentais dos cidadãos. Não são os cidadãos que existem para proteger a atividade do Estado. Não. E mais, tudo isso não está acontecendo em solo nacional, está acontecendo no exterior. Sequer são fatos ocorridos no Brasil. E nem a esquerda, nem a PGR, nem Moraes, ninguém tem prova alguma de crimes. Ninguém nem sabe o que foi dito e feito nas reuniões dos Estados Unidos. E não há nada que indique que tenha de fato havido crimes, exceto, é claro, a vontade da esquerda de punir. Acho que a fonte deles são vozes na nossa cabeça, né? Deve ser isso. Eles querem é punir, é silenciar e parar o Eduardo. Simples assim. É tudo especulação da esquerda. Você tá curtindo a análise? Então curte o vídeo e bora lá, porque ainda vai ter coisa pior. Gente pedindo a prisão de Eduardo. E curte pra voz da nossa indignação chegar mais longe. E aí você ainda tem um segundo problema. Moraes, de novo, ele não poderia sequer despachar esses pedidos para a PGR. Ele tinha que se declarar impedido, tinha que distribuir por sorteio para outro ministro do Supremo, porque ele é justamente a pessoa que Eduardo Bolsonaro está denunciando no exterior. Ou seja, ele é a parte diretamente interessada no resultado desse caso. Vocês lembram que os documentos do Congresso americano mostraram exatamente isso, que Moraes ia atrás de críticos. Essa foi uma das críticas do Congresso americano contra o Moraes. Gente, isso aqui é básico, isso aqui é óbvio, é ululante. O Moraes não podia atuar nesse caso, mas os ministros do Supremo, muito menos o Moraes, eles quase nunca se declaram impedidos, mesmo quando o interesse deles na causa é evidente. E segue o canal e aciona o sininho das notificações, porque eu vou te mostrar isso num outro vídeo ainda hoje. Eu vou mostrar como o Dino e o Zanin tinham que se afastar do julgamento da trama golpista, porque eles querem mandar o Bolsonaro pro inferno. E é literal aqui, eu vou mostrar para vocês num outro vídeo ainda hoje. Então aciona o sininho das notificações. Mas tanto o Dino como o Zanin estão dando de ombros para isso. E agora bora falar do maior impedimento dessa história toda. Eduardo Bolsonaro é parlamentar. Caracoles, gente, ele é parlamentar. Ele tem com ele a soberania do voto de mais de 1 milhão de paulistanos. Ele está atuando politicamente e representando seus eleitores, exercendo a sua atividade parlamentar, para a qual um livrinho chamado Constituição dá para ele imunidade. Embora o Supremo não goste desse livrinho, em tese é o nosso pacto comunitário no Brasil. Está acima, em tese, do Supremo, que, aliás, por ser Supremo, quer se colocar acima desse livro que é a Constituição. A gente sabe como isso, hoje em dia, também não vale nada para o Supremo. Mas a gente tem que dizer, gente, nós já viramos uma Venezuela há muito tempo. E isso aqui é mais uma prova. Mas pelo andar da carruagem, daqui a pouco a gente vai ter que dizer que o Brasil virou uma Coreia do Norte, que é a pior ditadura do mundo, porque o nível de repressão por aqui está passando de todos os limites. E aí agora veja isso aqui, não só estão pedindo a apreensão do passaporte de Eduardo, mas já tem gente na imprensa pedindo a prisão preventiva dele. Olha aqui esse absurdo divulgado no portal esquerdista do UOL. Tem também uma notícia, vamos começar aqui pela notícia, olha aí a notícia, ó. Maierovic, um jurista, diz: PGR deveria pedir a prisão preventiva de Eduardo Bolsonaro. E olha o vídeo que você vai cair de costas, então senta numa cadeira para assistir aí. Preguiça de quinta categoria, não respeita o país dele, a soberania do país dele. Então, o que cabe aí? Uma prisão preventiva, estão esperando o quê? Ficar nessa história de repetir discursos, vamos às ações pelos caminhos certos. Tem o Procurador-Geral da República que deve tomar posição firme. Diz prisão preventiva do Eduardo Bolsonaro, é isso, Maierovic? Sim, veja. Exatamente em razão do que ele está fazendo. Se apurar tudo isso, dentro das suas ligações, a quem ele está favorecendo? Como ele está atuando? Ele está atuando num pós-fato ou ele já estava nesse esquema? Tudo isso decorre de apuração. E nessa apuração, se houver necessidade, evidente que cabe uma prisão preventiva. E
Olha o pano de fundo, que eu digo, é um entreguista, é um sabujo do Trump, vai se queixar ao Trump, como se o Brasil fosse o quê? Fosse um quintal dos Estados Unidos. O que ele está pensando? Que ideia ele tem sobre soberania, sobre independência do país? É uma, aspas, desculpe, uma besta quadrada, que não tem noções mínimas de Estado e é parlamentar. É um entreguista de quinta categoria, que vai, como um sabujo, como um subserviente, pedir auxílio de outro país. É uma vergonha. O que você achou da fala aqui do Maiorovitch aí? Curte aqui o vídeo se você está indignado também, porque isso aqui é um absurdo, é um disparate. A gente viu que o comportamento de Eduardo não é crime na nossa lei. E além disso, não tem nenhuma prova de nada de errado, de que ele estivesse pedindo nos Estados Unidos para invadir o Brasil ou entrar em guerra contra o Brasil, qualquer coisa assim. Gente, Maiorovitch aí saiu completamente da casinha. Isso aí é uma insanidade. Fazer denúncias internacionalmente de violações de direitos humanos, de abusos judiciais, é um direito humano. É algo que todo mundo tem direito de fazer. E mais ainda um parlamentar na defesa dos seus eleitores. E o que Eduardo está articulando lá fora é simplesmente a aplicação de mecanismos legais, internacionais, legítimos, que já existem contra quem viola direitos humanos. O que ele está pedindo, por exemplo, é uma análise do caso pela Comissão Interamericana e o julgamento pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. São sanções pessoais e econômicas via lei Magnitsky dos Estados Unidos. E por aí vai. Tudo isso é exercício regular de direito. Nada disso se confunde com negociar com outro país para entrar em guerra com o Brasil. Isso aí é uma bizarrice jurídica dita pelo Maiorovitch. E fora tudo isso, ainda tem a questão da imunidade parlamentar, mas eu nem preciso entrar nisso. E agora eu vou mostrar para você, como eu prometi, como que a esquerda age com 2 pesos e 2 medidas, o que é uma prova inquestionável de que era para a própria esquerda estar silente diante de tudo isso, não agindo. É uma prova inquestionável de que tudo isso aqui não é crime. E essa prova inquestionável sabe quem que fez tudo isso que a gente está vendo agora? E muito pior até, quem fez foi a esquerda. E agora ela está querendo criminalizar isso. Pois é, gente, o Lula, o PT e a esquerda. Pois é, eles fizeram muito isso durante a Lava Jato. Eles foram para o exterior, eles pediram auxílio de autoridades estrangeiras contra a prisão do Lula. Eles recorreram a tribunais e órgãos internacionais, como a Comissão de Direitos Humanos da ONU, que inclusive escreveu um relatório favorável a Lula. Dá uma olhadinha aqui no UOL, ó. Olha aí, ó. Comitê da ONU conclui que Moro foi parcial e dá vitória para Lula. Só que pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Não é, Lula? Não é PT? Não é a esquerda? Quando eram vocês o alvo, aí vocês podiam fazer tudo, denunciar a Lava Jato para o exterior. E nunca se cogitou a prender o passaporte de vocês ou pedir a prisão preventiva de vocês por isso. Sabe por quê? Porque a direita defende a liberdade de expressão para todos. Quando a gente defende a liberdade de expressão, não é para nós, é para todo mundo, porque isso é democracia. Agora, para o PT e para a esquerda, quando é com o outro lado, quando é a direita, aí o que eles vão? Eles vão para cima. Agora, de repente, quando é a direita que está sendo oprimida e vai buscar ajuda no exterior, aí agora, subitamente, agora virou crime, né? É isso, né? Olha aqui a Gleisi Hoffmann, ó. Olha ela aí, a Gleisi Hoffmann, ministra das Relações Institucionais do Lula hoje, agora, né? Olha ela aí em Cuba, pedindo ajuda para Lula na Lava Jato. Olha ela falando aí, ó. Ó, veja o que colocou aqui, o drink do Garafeno aqui. Ele trouxe o vídeo da Gleisi e disse, olha, então a gente vai ter que prender a Gleisi Hoffmann também, que há 6 anos atrás foi pedir ajuda para o Lula em Cuba, alegando prisão política e máfia do judiciário em reunião do Fórum de São Paulo realizada em Cuba com líderes da esquerda de todos os países latino-americanos. E aí? Bora prender a Gleisi também, Moraes? E ela fez a mesma coisa aqui, ó. Ela fez a mesma coisa aqui, pedindo ajuda ao povo árabe. E aí aqui um outro perfil, Luiz Cláudio, diz, e a Gleisi que pediu ao povo árabe que se unisse à luta para a libertação de Lula? Vamos caçar a Gleisi também? E olha aqui ainda agora o Lula enaltecendo aqui parlamentares americanos que criticaram a prisão dele. Senador e outros 28 congressistas americanos assinam carta que denuncia a prisão política de Lula. E aí o Lula vai aqui no perfil dele e enaltece isso.
A verdade é uma só. Vocês da esquerda agem de modo hipócrita, de modo canalha. Vocês acham que podem tudo, enquanto quem está do outro lado do balcão não pode nada. E olhem a diferença na reação da direita e da esquerda. A direita respeitou tudo isso, tudo o que Lula fez, Gleisi, tudo que a esquerda fez como exercício de direito de defesa, de questionar, de liberdade de expressão. E agora a esquerda finge a surpresa, ela quer censurar. Ela quer censurar a direita, o exercício de um direito de defesa. Mas não é só isso, ela quer prender quem exerce esses direitos e mesmo quem tem imunidade para isso. Se você gostou dessa análise, curte o vídeo, aciona o sininho das notificações para você receber mais conteúdos desse tipo e compartilha para a voz da nossa indignação contra a injustiça chegar mais longe. Tudo que está acontecendo é muito absurdo e a gente tem que erguer a nossa voz muito alto. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Você acha que o Moraes vai prender o Eduardo Bolsonaro? E mais, eu quero saber a tua opinião sobre uma coisa muito específica. Quero ouvir você. Você acha que a direita, que deveria se igualar à esquerda naquela época lá atrás, indo atrás para cima de Lula, de todo mundo que foi para o exterior, pedindo a prisão, apreensão de passaporte, ou você acha que a esquerda hoje que está errada e que nós deveríamos ter no Brasil um efetivo respeito à liberdade de expressão? Conta aí para mim nos comentários. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.